Bom dia, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o Evangelho de hoje, segundo o Espiritismo. Senhor Jesus Cristo, nós só temos que te agradecer por mais esta oportunidade, por mais este café matinal. Dai-nos sabedoria para que possamos entender, Senhor, os teus ensinamentos. E entregamos este dia de hoje em tuas mãos, todos os acontecimentos que virão, nossas alegrias e tristezas. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Meus amigos, a mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 254, que diz o seguinte: se você gosta de examinar tudo, procure selecionar o que lhe faz mais feliz. Faça isso com atenção, com vistas a um hoje e a um futuro especial que você deve construir. Apenas acumular informações é esforço desnecessário a confundir os objetivos. Selecione o que tem valor e mérito, que ajuda, acrescenta e faz luz, alegria e otimismo. Depois siga nos bons propósitos, em direção a um progresso que bate bem com seu jeito de ser. Quem não sabe para onde vai, fica paralisado ao ver estradas pela frente. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 7º. Bem-aventurados pobres de espírito. E o item também é o 7º. Mistérios ocultos aos sábios e aos presunçosos. Então Jesus disse estas palavras: eu lhe rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado essas coisas aos sábios e aos presunçosos, e por tê-las revelado aos simples e aos pequeninos. São Mateus capítulo 11, versículo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por ele ter revelado essas coisas aos simples e aos pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as dos sábios e dos presunçosos, mas capazes aparentemente de compreendê-las. É preciso entender que os humildes são aqueles que se rendem diante da vontade de Deus e não se consideram superiores a ninguém. Os orgulhosos, envaidecidos de seu saber mundano, são aqueles que se julgam donos da verdade, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não o rejeitam. É por isso que Deus deixa para eles a procura dos segredos da terra e revela os segredos do céu aos simples e aos humildes, que se curvam diante da sua glória. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos se esforçam tão pouco para convencê-los. Os espíritos procuram primeiro aqueles que buscam conhecimento com humildade e boa vontade. Eles não procuram os que acreditam possuir toda a verdade, pois esses pensam que Deus deveria primeiro provar-lhes que existe para depois o aceitarem. Imaginam também que Deus ficaria muito contente por recebê-los. O poder de Deus se manifesta tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não encobre a luz, ao contrário, ele a espalha com abundância por toda parte. Cegos são aqueles que não a veem. Deus não quer abrir os olhos dos incrédulos à força, uma vez que eles
Sentem-se bem com os olhos fechados. A vez deles chegará, mas antes é preciso que sintam as angústias das trevas e atribuam a Deus, e não ao acaso, a mão que lhes fere, o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios que julga conveniente conforme os indivíduos. Não cabe ao incrédulo determinar a Deus o que deve ser feito e não lhe dizer: se quiser me convencer, é preciso escolher essa ou aquela maneira, no momento mais adequado e de acordo com as minhas conveniências. Os incrédulos não devem se espantar se Deus e os espíritos, que são os executores de sua vontade, não se submetam às suas exigências. Pergunte o que fariam se o mais simples de seus servidores lhe quisesse fazer imposições. Deus estabelece as suas condições e não se sujeita às que lhe são impostas pelos incrédulos. Ele ouve com bondade aqueles que o procuram com humildade, e não aqueles que acreditam ser mais do que ele. Deus não poderia mostrar aos incrédulos mais endurecidos fatos sobrenaturais diante dos quais eles se convenceriam? Sem dúvida que poderia. Mas neste caso, onde estaria o mérito dos incrédulos e para que isso serviria? Não vemos todos os dias pessoas que recusam as evidências e até mesmo dizem: se eu visse, não acreditaria, pois sei que é impossível. Se elas se recusam a reconhecer a verdade, é porque seu espírito ainda não está suficientemente maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é o véu que lhes encobre a visão. Deus, de que adiantaria mostrar a luz a um cego? Em primeiro lugar, é preciso curar a causa da cegueira. É por esse motivo que, como um hábil médico, Deus corrige primeiramente o orgulho. Portanto, ele não abandona seus filhos perdidos, pois sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso aconteça por vontade própria, quando vencidos pelas aflições da incredulidade. Eles se lançarão por si mesmos em seus braços e, como filho pródigo, lhe pedirão perdão. Que assim seja. Senhor Jesus Cristo, nós só temos que te agradecer por mais este ensinamento, por mais esta oportunidade de estarmos aqui diante de ti, por este café matinal. Nós só temos que te agradecer pelo dom da vida, pelo dia de hoje. Senhor, te entregamos em tuas mãos nossas almas, nosso espírito. Que o Senhor esteja no controle de tudo, de todos os acontecimentos. No controle, Senhor, da nossa alegria, da nossa tristeza. Te entregamos nossa família, amigos, parentes, vizinhos, o nosso trabalho. Te entregamos este planeta, tudo o que está acontecendo nos dias atuais. Te entregamos principalmente, Senhor, aqueles que se encontram em aflições, que neste momento estão com pensamento de suicídio. Que o Senhor possa confortar esta alma querida. Te entregamos os nossos entes queridos que já se encontram no lado espiritual.
Os irmãos que neste momento se encontram no umbral, tem misericórdia de cada um deles e que eles possam neste momento, Senhor, ver esta luz que está diante deles. Enfim, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Meus amigos, a mensagem de hoje de reflexão diz o seguinte: se alguém te procurar com frio, é porque você tem o cobertor. Com lágrimas, é porque você tem o lenço. Com dor, é porque você tem o curativo. Com desânimo, é porque você tem o estímulo. Com desespero, é porque você tem a serenidade. Com entusiasmo, é porque você tem o brilho. Com segredos, é porque você tem a cumplicidade. Com tumulto, é porque você tem a calma. Com confiança, é porque você tem a força. Com medo, é porque você tem o amor. Resumindo, ninguém chega até você por acaso. Em tudo há um propósito. Eu desejo a todos uma boa sexta-feira, com muita paz no coração.